Mais pessoas que assistem a nossa sessão ordinária, bom dia. Vou fazer mais um exercício da inutilidade nesses tempos que a gente está vivendo. Considero e sei da responsabilidade do que estou dizendo, o quanto está sendo inútil a gente fazer política em esferas menores do que essas que vem decidindo tudo no país. Mas as pessoas cobram, né? Gente cobra pelas redes sociais, me cobram na rua, vem cá, tu não vais falar nada da PEC, do que está acontecendo? Vou falar então, mas sabendo que é inútil. A gente está vivendo hoje no país uma situação onde, talvez pelas redes sociais, isso torne possível, né, a gente ter acesso àqueles meandros da política que a gente não tinha antes. Porque, na verdade, talvez fosse pior antes, quando não era divulgado, quando os julgamentos do STF, os acordos do STF, a instância máxima da justiça, livravam o presidente de Câmara, por exemplo, apenas para ele aprovar uma mudança na Constituição. E que mudança? A que foi feita essa semana numa votação relâmpago. A gente não sabia, por exemplo, e hoje o Estadão traz, o Estado de São Paulo, o jornal do Estado de São Paulo traz, 10 bancos combinavam o que fazer com o dólar para o mercado dar a sua sensação e pressionar o governo. 10 bancos combinavam, olha, vamos comprar dólar aqui, vender lá, fazer isso, investir aquilo, porque aí o governo será obrigado a fazer tal coisa. Eu agora mudei um pouquinho, nem estou falando de corrupção. Estou falando do exercício do poder quilômetros acima da nossa capacidade de intervenção. E eu sou vereador. Eu sou um representante político de uma cidade média do Brasil. Que dirá a capacidade de intervenção de um cidadão trabalhador que não tem uma tribuna para falar, que não tem um mínimo de relações? É uma unidade de um rebanho, onde hoje a condução se dá pelos bancos, primeira instância, bancos internacionais que atuam aqui. Estou falando de Santander, HSBC, alguns nacionais que já não são mais nacionais, como o Itaú. Vou abrir um parênteses para fazer uma provocação aqui. Provocação para fazer ligações, porque senão parece que não tem nada a ver com a gente, está tão longe que... Não, o Itaú ajudou a eleger o Eduardo Leite. As coisas, elas são distantes da nossa capacidade de intervenção, mas são muito perto da intervenção deles, perto de nós. Esses bancos, leiam o Estado de São Paulo de hoje. É fácil, não é? Basta botar ali. Os bancos, o dólar subiu, o dólar baixou, o mercado... Não, são grandes bancos que já têm ações de todas as grandes empresas do mundo. Então, o sistema financeiro internacional, ele manda nos governos, manda nas indústrias, e as indústrias, por sua vez, mandam. Vamos de novo aproximar. Antigamente, sei lá, 50 anos atrás, aqui em Pelotas, um produtor de pêssego, ele colhia o seu pêssego, chegava na indústria e dizia, olha, nas 50 indústrias que existiam aqui, o meu pêssego vale tanto. Agora não. Agora a indústria bota numa mesinha lá, classifica, tira os que estão podres, tira os que estão grandes, os que estão pequenos, que tem que ser todos do mesmo tamanho, e diz, eu te pago tanto se quiser, quer, se não quer, tem quem quer. Os bancos mandam na indústria, a indústria manda no agricultor, e
E o mundo vai se concentrando, se concentrando, se concentrando. Na mão de quem? De pequenos grupos privados. São bilhões de pessoas no mundo inteiro, controlado por 500 grupos. 500 grupos. Neste meu exercício da inutilidade oratória aqui, e é assim que eu estou me sentindo, vendo o que está acontecendo. Nós temos um agravante nisso tudo no Brasil, muito pesado, que é a televisão. Nós somos um país que lê muito pouco. Talvez dos países industrializados, os países que têm, no bloco ocidental, o acesso aos bens que tem o Brasil, é o país que menos lê de todos. Por onde as pessoas se informam e se conduzem? Pela televisão. O Brasil tem a Rede Globo, que é uma imensa rede de televisão, que, sobre ela, uma lei absolutamente frágil sobre o que ela faz e diz. Só para se ter uma pequena ideia, nos Estados Unidos, quem produz um telejornal não pode divulgar. E quem divulga não pode produzir. Ou seja, quando a CNN produz algo, produz uma notícia, o jornal nacional deles é feito pela ABC ou pela NBC. Não pode. Na Argentina, recentemente foi adotado, porque o Clarim era a nossa Globo, que era dona de toda a informação. Então, nós estamos vivendo, isso talvez tenha, eu não sei quantos anos tem isso, muitos anos, muitas décadas, só que agora a gente tem acesso, a gente sabe, a gente pode falar com segurança. Se alguém me cobrar, de onde é que tu tirasse isso? Eu vou na internet e digo, fontes oficiais. Eu não estou inventando nada aqui, eu não estou elucubrando, não estou fazendo teorias de conspiração. Eu estou externando uma sensação, e a primeira palavra que eu disse foi de inutilidade. E ai de quem aqui se atreva a fazer um exercício de onde vai dar isso. Lá atrás, em 1840 e pouco, alguém disse o seguinte: ou este mundo que se inaugura agora, na época, né? Este mundo, o chamado capitalismo, ou vai para o socialismo, que pode ter outro nome, que pode ser de outra forma, não aquela, ou vai para a barbárie. Não tem dois caminhos. Karl Marx, ele estudou, a grande obra dele é O Capital, ele estudou a concentração de renda, que se formava ali, estudou o papel do dinheiro, da mercadoria, da alienação, do trabalho, estudou, é uma obra, até hoje, qualquer universidade ou faculdade séria de sociologia, de filosofia, de política, de economia, estuda Marx. É uma obra que não foi superada. Tem tentativas de desqualificação no mundo inteiro, claro. E ele disse, dois caminhos. Ou se inventa um sistema onde o lucro não é o centro. O centro do capitalismo é o lucro. E não é porque as pessoas são más, porque eu já falei isso aqui várias vezes. O cara que está lucrando não é que ele é um malvado, é que ele está na lógica do lucro. Se ele não lucrar, ele perde, ele rebenta, ele vai à falência. Então não é a ética pessoal. O cara que está na iniciativa privada, ele não está lucrando porque ele é ruim, e o que está no público é bom. Isso é uma simplorice. A lógica do capitalismo é, eu tenho que lucrar. E isso leva a uma concentração de renda que a gente está vendo hoje. E a gente se sente assim, um Zé Ninguém. O que aconteceu no Congresso, o que está acontecendo nas relações STF, Rede Globo, Congresso Nacional, é algo absurdo, absurdo, absurdo. É de uma sensação que dá vontade de não fazer nada, dá vontade de deixar. É uma sensação de impotência atroz, é algo que... Mas me foi cobrado isso aqui. Assim como amanhã eu pretendo falar sobre a Ford, que foi expulsa, e todo mundo dizia isso. Como hoje dizem, e ontem eu ouvi aqui nessa Câmara, que o PT é um partido que está todo mundo preso.
A Globo fala e as pessoas saem a repetir. Ontem eu ouvi aqui de um vereador. Entre o riso e a dor a gente segue, mas que está difícil, tá.